então é a nossa terceira e última aula. O curso é bem curtinho, né, com 3 aulas só, mas eu já sinto um pouquinho de saudade dele e espero que vocês saiam do curso com reflexões bem proveitosas e também com muitos questionamentos, né? Como a gente vem dizendo desde o início, é um curso bastante introdutório, então eu acho que ele causa não só reflexões no sentido de conclusões, mas também de questionamentos, de pontos a serem puxados e repensados, etc. Cacá, você pode começar a apresentação para mim, por favor? Pode passar. Bom, gente, a gente mandou uma mini bio por e-mail, mas eu acho que faltou esse momento importante da nossa apresentação, assim, ao vivo, porque a gente está falando muito sobre situar esse sujeito que é produtor de conhecimento, e quer queira, quer não, embora a gente proponha um diálogo, né, a gente que está ministrando o curso acaba se encontrando um pouco nessa posição também. Então, eu acho que cabe uma apresentação, ainda que seja na última aula. Bom, eu sou a Carol, então, né, Caroline Mendes, eu sou professora de História, eu hoje trabalho no Núcleo de Educação Étnico-Racial da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, e eu sou doutora em História pela FEFELESH. Toda a minha formação acadêmica se deu na USP, e é interessante pensar nisso, nesse curso que a gente, até na aula passada, chegou a questionar a universidade, falamos até sobre o brasão dela, e eu me pergunto muito quanto a minha visão de tudo não tem a ver com ter feito essa formação toda numa universidade só, que sempre foi uma coisa que eu desejei muito, estar na USP, mas que depois de 15, 16 anos lá, eu começo a me questionar se eu não tive apenas uma visão de todas as coisas por ter estado nesse espaço todos esses tempos. Eu acho que o que me ajuda a fazer alguns questionamentos, mesmo à universidade, é que desde 2013 eu trabalho na educação pública. Esse ano, então, eu estou na secretaria, mas até ano passado estava no chão da escola, o que traz uma outra perspectiva. Mas também o contato com outras pessoas, e aí eu penso muito esse contato, por exemplo, com a Karine e com o Cícero, que são de uma outra geração e que eu acredito que talvez seja uma geração mais aberta a fazer questionamentos do que as pessoas mais velhas, como eu, que talvez aceitassem mais essa universidade tão branca e masculina, por exemplo. E aí eu aproveito para agradecer aos dois, então, que jamais eu daria esse curso sem eles, jamais acho que eu chegaria a uma proposta como a que a gente está tendo aqui sem eles. Então, muito obrigada, gente, por essa parceria. E falando um pouquinho da minha trajetória acadêmica, que tem a ver também com a proposta da aula de hoje, eu trabalhei no meu mestrado com a questão da representação do negro no cinema brasileiro, mais especificamente com 2 filmes relacionados ao cinema novo, e no doutorado eu trabalhei com as personagens femininas, também em filmes do cinema novo da década de 60. No doutorado, eu começo a me questionar, então, analisando essas personagens femininas, diferenças que existem de classe e de raça, quando eu estou considerando a questão de gênero. E isso vai ser uma questão que vai aparecer bastante na aula. E nesse meu percurso, então, embora hoje me pareça óbvio que as minhas leituras deveriam estar pautadas pelos feminismos negros e decoloniais, isso não foi tão óbvio, justamente por essa trajetória acadêmica, onde as leituras de gênero e de raça não estavam tão presentes, e quando começaram a surgir para mim, vinham de forma muito separada. Então, autores que estudavam raça, autoras feministas que estudavam gênero, mas demorou para eu entender
como essas categorias se entrecruzavam, e isso é uma das questões que me leva a pensar as coisas que eu vou propor aqui para vocês hoje. Então, eu vou passar para o Cícero se apresentar. Oi, gente, boa noite. Não sei se eu vou conseguir fazer uma boa apresentação de si, assim como a Carol fez, mas eu sou o Cícero Santos, que está aqui. Não sei se eu sou tão novinho assim quanto a Carol disse, mas eu vou aceitar o elogio, porque recém fiz 25 anos e acho que já estou uma kakura. Mas, bom, eu não sou da capital de São Paulo, sou do interior de São Paulo, da cidade de Sorocaba, e isso já determina também um ponto de inflexão aí na minha trajetória de vida. Não sou, diferentemente da Carol, não sou originalmente da USP, frequentei uma universidade aqui na minha cidade, e aí agora no mestrado, eu faço um mestrado em letras, na FEFELESH também. Sou professor de português, já fui professor de inglês, então caminho por aí, né, no ensino de línguas, enfim. Mas a minha grande paixão sempre foi, eu acho que sempre vai ser a literatura, considerando as múltiplas formas e múltiplas línguas, nacionalidades que compõem a literatura. Desde da graduação, alguns anos atrás, eu venho trabalhando com José Saramago, que é um escritor branco, europeu, português, e que é considerado um grande nome da literatura mundial, mas que eu também olho com um olhar menos, colocando como se ele estivesse no Olimpo, né, com um olhar mais humanizado. E eu pensei, né, desde do TCC, da graduação em si, em como esse escritor, especificamente, vai escrevendo seus livros e fazendo com que ele desse voz, se é que isso é possível, a pessoas que são consideradas subalternas. E aí, num primeiro momento, eu fui entendendo como se ele fosse um grande pai, bastante num pensamento paternalista, que ele vai, sim, abraçar todos os povos e todas as pessoas. E conforme eu fui me amadurecendo na pesquisa, fui descobrindo que tem nuances que precisam ser pensadas, né, porque não dá para a gente considerar esse escritor, e nenhuma outra pessoa, mas especificamente esse escritor, como um grande pai que abraça o povo. E aí, no mestrado, decidi continuar trabalhando com o Saramago, mas eu abracei junto o Walter Ugumãe, que é um outro escritor branco, português, e aí, no mestrado, eu tento fazer um paralelo entre os dois, querendo discutir por que é que são considerados escritores que falam do povo, com o povo, para o povo, e se esse procedimento de narração, esse procedimento de construção do texto, como ele funciona, né? Ainda não tenho respostas, estou num processo, comecei na loucura da pandemia no passado, mas eu tenho certeza que quando eu tiver uma resposta um pouco mais conclusiva, posso até mandar um e-mail para vocês. Olha, terminei, vejam o que vocês podem achar. Bom, só para finalizar, estou super feliz de estar fazendo parte desse curso, não só com as duas meninas aqui, com a Cora e com a Karine, mas com todo mundo que está participando desde do primeiro dia, né, que faz algumas semanas, porque é um curso que vem numa tentativa de se inserir em uma discussão que não é de hoje, como a gente pode perceber, é uma discussão que vem há muito tempo, mas que cada vez mais é necessário se aprofundar sobre isso para se constituir enquanto um sujeito mais crítico de si e da sociedade. E aí agora eu passo a palavra para a Cacá, e ela vai encerrar essas apresentações. Oi, gente, boa noite para quem chegou depois. Meu nome é Karine, eu fiz História na FEFELESH também, me formei ano passado, inclusive. Uhul! Estou vivendo a vida pós-graduação. E eu conheci a Carol e o Cício pelo grupo de estudos Marxismo e Cultura, que é coordenado pelo Maurício Cardoso, e foi por conta de uma iniciação científica que eu fui fazer com ele, que eu comecei querendo trabalhar o negro no cinema no período da ditadura militar,
E fui mudando, até chegar na Adélia Sampaio. Então, eu fiz um pouquinho o percurso biográfico da Adélia Sampaio, como que ela chegou, né, no cinema, como que ela conseguiu filmar o longa-metragem dela. Inclusive, não sei se vocês conhecem, a Adélia Sampaio, ela é só a primeira mulher negra que conseguiu dirigir um longa-metragem de ficção e com circulação comercial no Brasil. Isso foi em 1984. A segunda mulher negra que conseguiu lançar um filme um longa no circuito comercial foi em 2018, com a Camila de Moraes. Chama O Caso do Homem Errado, né? E no caso dela, o filme é um documentário. E aí, se a gente for fazer uma comparação justa, né, vamos dizer assim, no mesmo parâmetro que a Adélia Sampaio, a gente tem a Viviane Ferreira, que lançou no comecinho desse ano, ano passado, desculpa, Um Dia com Jerusa, foi um desdobramento do curta dela, um filme de ficção, e que se ela conseguir lançar esse filme comercialmente, aí assim, a gente pode dizer que a gente vai ter uma sucessora de Adélia Sampaio, e isso em 2020, 2021, estamos aí aguardando, né, bastante tempo. Enfim, então eu fiz um pouquinho esse processo de pegar a biografia dela, de entender esse percurso, e fazer um exercício de análise também sobre o filme. Aí agora eu estou vivendo meu momento de descanso pós-graduação, continuando nos grupos de estudos, para não perder esse ritmo, mas quero seguir a pesquisa no mestrado com esse tema, acho super importante, e, enfim, sonho alto, né, eu espero que isso abra mais discussões sobre o tema, né. Enfim, acho que é isso. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês, com o curso, compartilhar um pouco das brisas que eu pensei aí nos últimos dias, né? Nos últimos dias não só, né? Nos últimos anos mesmo. E diferente da Carol do Cícero, eu não sou professora, eu trabalho na Enciclopédia do Itaú Cultural. Enfim, trabalho com esse mundo da arte e da cultura. Tem alguns momentos que a gente tem a conexão com a sala de aula. Eu tenho os meus momentos de flerte com o ensino informal, com um cursinho popular. É algo que eu já fui um pouquinho e quero investir mais. Enfim, eu acho que é isso, gente. Muito feliz de vocês estarem aqui com a gente também. Agora eu vou passar aí para a Carol, para ela dar sequência aí com a gente, com a aula. Obrigada, gente. Pode passar, então, por favor, Cacá. Bom, gente, essa aula 3, eu me surpreendi quando eu voltei lá no programa do curso para montar esses slides, porque na minha mente era categorias em debate, e aí eu vi que estava categorias em embate. Como foi cada um que montou, né, o mini cronogramazinho da sua aula? Provavelmente fui eu que escrevi isso, mas eu não lembrava. E eu achei até significativo, porque o embate, de certa forma, me faz pensar muito na ideia de choque, de uma reação, e mesmo de uma resistência, que eu acho que são ideias que estão implicadas na forma como essas categorias que a gente vai falar hoje, né, como sexo, gênero, raça e colonialidade, então, da forma como essas categorias surgem nas análises feitas pelas ciências humanas. Então, elas já surgem para ocupar um espaço de discussão que é marcado por essa resistência, de certa forma, não só por um debate, mas sim por um embate mesmo. E eu também acho que a palavra traz um pouco a dimensão de uma militância, de um engajamento prático na sociedade, que eu acho que também tem a ver muito com essas discussões que a gente vai fazer. E aí eu dividi a aula em 3 partes principais.
A primeira vai ser uma breve provocação que eu vou fazer no início da aula e vou retomar no final, que é para a gente pensar se o Brasil faz parte da América Latina. Então, claro que no primeiro momento, assim, pensando em categorias geográficas, a gente poderia dizer que sim, mas a partir das reflexões que a gente está propondo no curso, a gente pode refletir um pouquinho mais sobre isso. A segunda parte, eu vou fazer um breve panorama dos feminismos subalternos, trazendo mais especificamente o feminismo pós-colonial e o feminismo decolonial. Quais são os principais conceitos, principais autoras, etc. Na terceira parte, que é, acredito, a maior parte da aula, eu vou entrar mais nas autoras que foram propostas para a leitura de hoje, que são a Oyeronke Oyeyumi e a Maria Lugones. E aí eu coloquei o Quijano entre parênteses, porque ele não estava previsto como uma leitura da aula, depois eu coloquei na complementar, porque ele serve muito como base para essas autoras e outras feministas decoloniais, e ele também estava aparecendo bastante nas nossas aulas anteriores. Então, ele também vai ser comentado nessa terceira parte da aula. Pode passar, por favor, Cacá. Então, para começar essa provocação, né, sobre se o Brasil faz parte da América Latina, eu pensei em trazer um trecho do filme Bacurau. Para quem não assistiu, né, o Bacurau ele foi dirigido pelo Kleber Mendonça Filho e o Juliano Dornelles, em 2019. E como a gente está repensando aqui, né, categorias geohistóricas, acho que vale dizer que eles dois são de Pernambuco, o que já é bastante significativo quando o cinema nacional geralmente é visto como cinema produzido no eixo Rio-São Paulo, e o resto é visto como regional, mas o cinema do Kleber Mendonça tem uma preocupação de pensar essa categoria Brasil como um todo, essa nacionalidade, a partir desse ponto de vista localizado, né? Então, seja em Recife, no caso de Aquários, ou no interior aí de Sertão Nordestino, no caso de Bacurau. Falando já também em localizações geográficas, a própria trama do Bacurau parte de um momento em que os moradores dessa cidade pequena aí do interior do Nordeste descobrem que a comunidade não está mais aparecendo nos mapas. E aí a esse fato vão se somando outros acontecimentos estranhos que depois vão resultar na conclusão de que a cidade está sendo atacada por alguns elementos externos que representam aí um imperialismo estadunidense. Então, o filme ele tem um pouco essa dimensão alegórica, na qual os personagens representam algo maior, uma força, um grupo social maior. Pode passar, por favor, Cacá. E aí eu vou trazer para vocês um trecho em que esses dois personagens, feito pelo ator Antônio Saboia e a atriz Karine Telles, vão representar os colaboradores internos dessa invasão estrangeira. Então, eles são brasileiros, mais especificamente da região sul, mas que vão colaborar com essa invasão estadunidense. No trecho que eu vou passar, os dois se reúnem com a cúpula dessa invasão, então, com esses estrangeiros que estão liderando esse processo que, de certa forma, visa estabelecer uma exploração, ou mesmo, poderíamos dizer, uma nova colonização sobre Bacurau. E aí eu vou passar esse trechinho para vocês, que tem mais ou menos 1 minuto e meio, bem curtinho. Eu apresento aqui, tá, Cacá? Beleza. Tá rolando, gente? Tá sem som, Ká. Ou o som tá muito baixinho. Putz, eu tô desacostumada de usar o Meets, porque no trabalho a gente só usa o Teams. Eu não lembro se tem alguma coisa que eu tenho que fazer para apresentar com som.
Tem esse arquivo no Drive? Não, eu baixei o filme aqui no meu computador. Deixa eu ver aqui. Você quer tentar subir no Drive? Ixi, eu acho que vai demorar muito. O volume aqui tá no máximo, mas não tá saindo nada, ou tá saindo... Tá bem baixinho, Cá. Eu acho que eu vou passar assim mesmo, então, porque é só 1 minutinho e tem legenda, então acho que vai dar para acompanhar. Tá bem. Beleza. Aí você volta para mim, por favor, Cacá, pode ser naquela imagem do filme mesmo, isso. Bom, então, gente, a questão central do filme como um todo não é fazer uma discussão sobre raça, muito menos sobre gênero, que são as categorias importantes para a aula de hoje, mas esse trecho em específico permite a gente refletir sobre a relação entre raça e colonialidade, que é uma discussão fundamental também para o feminismo decolonial. E aí eu retomo a questão, né? O Brasil faz parte dessa América Latina, e eu acho que é possível pensar em duas posições aí a partir da cena, pensando mais no conteúdo mesmo do filme, nem entrando tanto numa análise formal. Mas pensar que, por um lado, os colaboradores internos, eles se entendem enquanto brancos, então esses dois personagens, né, eles se sentem próximo desse colonizador, mas os próprios colonizadores entendem que eles são latinos e, portanto, eles são racializados. Então, o que eles dizem é que eles parecem brancos, mas não são. Mais para o fim da aula, acho que vai dar para a gente retomar um pouco essa discussão que eu vou deixar, por enquanto, em aberto. Pode passar para mim, por favor, Cacá? Então, antes de entrar nos textos indicados, eu acho que vale situar um pouco essa categoria mais ampla dos feminismos subalternos. Então, esses feminismos, eles são estabelecidos muito em oposição ao que seria um feminismo hegemônico, que seria um feminismo branco, localizado nesse norte global, né, principalmente Estados Unidos e Europa, e um feminismo heterocentrado. Em contraposição, os feminismos subalternos vão se caracterizar por pensar as experiências das mulheres que são invisibilizadas pelo hegemônico, que não são contempladas nesse modelo. Então, são as mulheres asiáticas, latinas, africanas, se a gente for pensar nas categorias geográficas, as mulheres negras, indígenas, se formos pensar nas categorias étnicas,
e que muitas vezes são agrupadas como mulheres não brancas ou mulheres de cor, para usar uma expressão mais comum nos Estados Unidos, né? Mas que, de qualquer forma, são mulheres que têm seus corpos racializados, que são entendidas como pertencentes a uma raça, já que, no geral, branco, no caso, não é interpretado como sendo uma raça. E aí, depois, a gente pode problematizar mais isso também. E também, né, os feminismos subalternos também agrupam as mulheres que não se encaixam no padrão heterocentrado. Então, mulheres não binárias, bissexuais e lésbicas. A questão da sexualidade também aparece bastante nos feminismos subalternos de forma geral. Pode passar. Então, dentro dessa categoria mais ampla dos feminismos subalternos, aí eu vou detalhar um pouco melhor o feminismo pós-colonial e o decolonial, embora não são os únicos, né? O feminismo pós-colonial, ele se inicia mais ou menos por volta da década de 80, ele tem sua origem na Inglaterra e nos Estados Unidos, embora as autoras centrais para essa discussão sejam indianas. E aí eu coloco a Chandra Mohanty e a Spivak, que a Cacá falou mais na aula passada. São influências desse feminismo pós-colonial o pensamento do Stuart Hall, que vai entender um pouco o pós-colonialismo como um processo de desengajamento colonial. Então, o Hall, ele fala sobre a necessidade de desconstruir uma distinção ontológica entre sujeito e objeto, ou seja, a necessidade de se reconhecer que sujeito e objeto se implicam mutualmente e a necessidade de se romper com a ideia de que é possível um conhecimento neutro e desengajado de seus objetos. Então, essa noção vai ser muito importante para essas feministas pós-coloniais, não é possível esse conhecimento neutro e desengajado. E aí é interessante quando a gente pensa o quanto algumas pesquisas são denominadas como se fossem militantes, e como se isso fosse um problema, né? Então, são pesquisas que geralmente vão tratar dessas questões de gênero, de raça, de sexualidade, e que os sujeitos muitas vezes se identificam como se outros temas não tivessem também a identificação dos sujeitos que estão produzindo essas pesquisas. Mas é nesse sentido de pensar que seria possível um conhecimento neutro. Contra isso, então, o Hall vai falar que a gente poderia estabelecer uma teoria do conhecimento em que o conhecer já é uma das operações fundamentais da autoconstituição dos próprios objetos estudados. Então, o sujeito ele vai ter uma implicação naquele objeto que ele constrói como objeto de estudo. O Eduard Said traz um pouco a ideia de que o Oriente não é um simples nome geográfico. Então, o Oriente, para ele, não é um dado do mundo físico e natural, mas sim uma invenção cultural, uma invenção política que foi produzida pelo Ocidente a partir de comparações que nem sempre foram feitas ouvindo essas experiências do outro. Então, esse questionamento que ele faz, a gente percebe como vai estar presente, por exemplo, no trabalho da Spivak, que a gente já falou um pouco, né? O quanto esse intelectual do Ocidente não vai conseguir dar voz, não vai conseguir nem ouvir essas experiências de outras localidades. Aí eu destaquei alguns conceitos principais desse feminismo pós-colonial, são conceitos que vão estar muito interligados entre si e que vão influenciar o feminismo decolonial. Então, no primeiro momento pode parecer muito abstrato, mas quando a gente vai para os textos das autoras, mesmo das autoras decoloniais, acho que dá para a gente perceber como esses conceitos são aplicados. O conceito de colonização discursiva, então, ele traz essa ideia de que o feminismo hegemônico, ele se apropria e coloniza as complexidades e conflitos que caracterizam as vidas das mulheres de diferentes classes, regiões, culturas e raças, em contextos que não são os contextos originais desse feminismo hegemônico. Então, a Mohanty, por exemplo, vai falar que existe uma representação da mulher do terceiro mundo por parte do feminismo ocidental,
como se essa mulher do terceiro mundo fosse um sujeito monolítico, um sujeito singular, sem se considerar, de fato, as especificidades que estariam implicadas na formação desse sujeito. Ao fazer isso, esse feminismo hegemônico, ele desempenha uma colonização discursiva. Então, ele produz e dissemina textos e imagens que não reconhece realmente outros conceitos e que acaba reafirmando a colonização por meio de um discurso científico. O conceito de violência epistêmica considera que o Ocidente muitas vezes se coloca no lugar de quem fala. Então, ele fala em nome de outros sujeitos, como se ele tivesse essa prerrogativa da fala. Isso é fundamentado numa visão epistêmica de suposta neutralidade. É muito que a Spivak fala sobre o caso da imolação das viúvas indianas, mais uma vez, que a Cacá trouxe na aula passada, como essa experiência, ela é lida e interpretada para o Ocidente sem dar margem para o que essas próprias viúvas poderiam querer dizer. E o conceito de essencialismo estratégico traz a ideia de que é necessário identificar estruturas comuns que permitam uma nomeação e uma luta por políticas, por exemplo, a luta feminista. Mas, para se identificar essa luta em comum, tem que se tomar um cuidado para não se desconsiderar a diversidade das experiências. Então, a Spivak, ela alerta para o fato de que essa estratégia, ela só funciona se a gente tiver uma crítica muito persistente e uma vigilância muito persistente também. Senão, ela pode acabar essencializando algumas posições, reunindo, por exemplo, um grupo de mulheres, para a gente pensar esse sujeito da luta feminista estrategicamente, mas essencializar o que é considerado ser mulher. Esse seria o problema. Pode passar, Cacá. Então, o feminismo decolonial, ele é considerado que o termo surge em 2008, como se fosse um texto fundador, o texto que a gente leu da Lugones para essa aula de hoje, como se ele, fosse esse momento de fundação do feminismo decolonial. Mas, na verdade, é difícil determinar, quando que surgiu a categoria. Muitas pesquisas e textos anteriores acabam servindo de base para esse pensamento da Lugones, a própria pesquisa da Oyeronke, e também muitas pesquisas, muitas autoras que na época, que são anteriores, a esse termo feminismo decolonial, hoje elas acabam sendo enquadradas nessa categoria. É uma coisa que a gente pode até pensar também se faz sentido ou não. Esse feminismo decolonial, ele é influenciado pelo pós-colonial, então os conceitos do pós-colonialismo vão ser importantes para ele, mas aqui a gente tem a proposta de uma outra reflexão sobre a nossa subalternidade, porque a ideia é pensar que a gente está a reboque do que esses intelectuais do norte apresentaram enquanto categorias para nos analisar. Então, é um problema para esse feminismo pensar uma independência de análise, na medida em que a gente está se baseando nessas categorias de outro contexto. E aí a questão central é pensar o que foi herdado da colonização europeia, como modos de conhecer, como modos de investigação. E essa questão, ela serve tanto para a América Latina quanto para a África, Pensar o quanto essas categorias que foram produzidas no ensejo da colonização acabam sendo usadas até hoje para produzir explicações sobre a nossa realidade. Algumas das autoras principais do feminismo decolonial são a Maria Lugones, então, que é uma autora argentina, a Ildek Spinoza e a Oshi Curiel, que são duas autoras da República Dominicana. Falando um pouquinho mais sobre elas, a Ildek Spinoza, ela traz a proposta de um conhecimento situado que parte da experiência, e aí ela usa muito uma influência do feminismo negro estadunidense, dessa questão de pensar esse ponto de partida na experiência, e a pesquisa dela propõe a construção de um arquivo de uma genealogia da razão feminista na América Latina.
Então, ela vai dizer que existe uma razão feminista que é universal, que tem um compromisso com a modernidade e, por consequência, também um compromisso com a colonialidade. Isso vai ficar um pouco mais nítido quando a gente entrar no Quijano. Mas ela vai dizer como essa razão feminista contribuiu para a criação de um sujeito universal, mulher. E aí ela propõe a genealogia como um método para produzir novas formulações para os problemas clássicos do feminismo. Então, ela questiona, por exemplo, por que a data de conquista do voto feminino se tornou mundialmente uma referência como uma conquista das mulheres, quando a gente sabe que na verdade, essa conquista representou algo muito restrito às mulheres brancas e de elite. E aí varia de acordo com cada país, mas comumente foi isso que representou o voto feminista. Isso faz a gente lembrar mesmo da pesquisa da Angela Davis, no Mulheres, Raça e Classe, né? Ela mostra bastante isso. Então, a Spinoza vai falar que é necessário se costurar novas narrativas e novas interpretações para que a gente possa descentralizar esse sujeito clássico do feminismo. E para fazer isso, não se trata apenas de acrescentar as perspectivas de outras mulheres. Então, eu acrescento, tem essa perspectiva das mulheres brancas, vou acrescentar essa perspectiva de mulheres indígenas da República Dominicana, por exemplo, vou acrescentar uma perspectiva das mulheres negras. Não é essa a ideia. A ideia é realmente romper um quadro teórico conceitual que foi produzido pelo feminismo hegemônico, desconsiderando, por exemplo, a categoria de raça. A Oxe Curiel, ela traz uma perspectiva que também se aproxima do feminismo negro e aí também do feminismo lésbico. Então, ela considera que na forma como as opressões se combinam, a orientação sexual traz um elemento muito importante, não de identidade, mas de posição política. Então, ela pensa como que quando a orientação sexual é um elemento que contrabalanceia a heteronormatividade, ela se torna uma posição política importante, porque ela vai considerar justamente essa normativa que é dada pelas leis, pela mídia, pelas religiões, por vários aspectos da sociedade. Bom, entre as influências, né, desse feminismo decolonial, a gente pode ressaltar o Aníbal Quijano, que eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco, o Walter Mignolo, que a gente já falou nas aulas anteriores, o feminismo negro estadunidense, e aí eu destaquei a Patricia Hill Collins, é uma influência bastante importante, e o feminismo lésbico também estadunidense, por exemplo, na figura da Audre Lorde. Os feminismos negro e lésbico, eles trazem essa necessidade de se pensar uma epistemologia própria, que dê conta dessas mulheres subalternizadas, e essa questão ela também vai ser fundamental para o feminismo decolonial. Então, é uma influência bastante forte. Pode mudar, por favor, Cacá. Bom, boa parte dos conceitos do feminismo decolonial se relacionam com as reflexões do grupo Modernidade e Colonialidade, cujos principais teóricos são o Mignolo, o Dussel, que o Cício também falou bastante sobre ele na aula 1, e o Quijano. Esse grupo, Modernidade e Colonialidade, foi um grupo que se constituiu no final dos anos 90 por intelectuais latino-americanos que estavam situados em várias universidades das Américas e que vai propor uma renovação crítica para as ciências sociais na América Latina, naquele contexto pós-Guerra Fria. Então, um contexto onde o socialismo e o pensamento marxista, de forma geral, já não tem um status de utopia tão forte como tinha aí anteriormente ao fim da Guerra Fria. Os conceitos do feminismo decolonial vão estar diretamente relacionados com o pensamento desse grupo Modernidade e Colonialidade. Então, alguns desses conceitos, por exemplo, o giro decolonial, que é um termo que foi cunhado pelo Nelson Maldonado Torres, um filósofo porto-riquenho, e que basicamente significa um movimento de resistência, que é tanto teórica, quanto prática, quanto epistemológica, à lógica da modernidade e da
colonialidade. Essa perspectiva do giro decolonial coloca a decolonialidade como o terceiro elemento dessa dupla, modernidade e colonialidade. Então, a ideia é de que, ao se conceitualizar a modernidade e ao se reconhecer que a colonialidade é um fator fundamental dessa modernidade, que uma não existe sem a outra, então aí o pensamento decolonial já está sendo produzido. Essa é a ideia desse giro decolonial. O sistema moderno colonial de gênero eu vou falar um pouco mais tarde, porque é a ideia desenvolvida pela Lugones. O engajamento epistemológico é a ideia de que questionar as epistemologias hegemônicas é fundamental para se permitir o reconhecimento de outras epistemologias possíveis, e essas tarefas, elas são tarefas que engajam o intelectual. Então, pode parecer um movimento teórico e abstrato, mas, na realidade, esse movimento, ele já incide como uma atuação prática sobre a sociedade. A antropologia da dominação é um conceito bastante presente na obra da Curiel, que é a ideia de que a antropologia, enquanto disciplina, ela já tem uma origem colonial, e ela está marcada por um aspecto que a Curiel vai chamar de outrológica, que é você fazer uma pesquisa sobre os outros. E aí, contra isso, o que ela propõe? A gente fazer uma antropologia da modernidade ocidental, ou seja, uma antropologia do funcionamento da própria dominação e da própria hegemonia desse pensamento ocidental. Estudar como que o poder funciona, como que as instituições, as lógicas e as estratégias de dominação funcionam em relação a essa produção de conhecimento. O racismo de gênero é o conceito que implica a existência de racismo no feminismo hegemônico, na medida em que esse feminismo reivindica uma universalização da opressão de gênero, como se essa opressão atravessasse todas as culturas, todas as classes sociais e se sobrepusesse a outras formas de opressão. Então, ao fazer isso, esse feminismo hegemônico é racista. O conceito da teoria do ponto de vista propõe que o fato das mulheres terem sido excluídas da construção científica faz com que elas tivessem um desenvolvimento crítico sobre essa própria produção. Então, é a ideia de como se o ponto de vista feminista, ele fosse, entre aspas, privilegiado, porque as mulheres, ao serem excluídas, já desenvolveram uma crítica à própria ciência. E aí a Curiel vai retomar essa teoria para dizer que as mulheres racializadas, ou seja, as que foram mais excluídas dessa construção científica, elas são, então, a sujeita desse ponto de vista privilegiado na América Latina. E aí é até interessante que a Curiel usa esse nome sujeita no feminino, né? O conceito de interseccionalidade se refere ao estudo da sobreposição ou intersecção de identidades sociais e de sistemas de opressão e discriminação. É um termo que foi sistematizado pela Kimberlé Crenshaw, que é uma teórica estadunidense, em 1989, mas que exerce grande influência nesse feminismo decolonial, já que está preocupado com essa intersecção de categorias, que também vai ser a proposta do decolonial. Mas a gente tem, né, mais a partir dos anos 2000, uma crítica ao uso da interseccionalidade e a proposta desse outro conceito, que é a consubstancialidade das opressões, que foi formulada por uma socióloga francesa, mas que também exerce grande influência sobre as feministas decoloniais. Então, essa ideia é de que as teóricas da interseccionalidade acabaram deixando um pouco de lado a categoria de classe ao pensar essas opressões.
Então, a crítica feita começou a se considerar vários elementos para a intersecção, por exemplo, idade, sexualidade, contexto de localização geográfica, e que classe acabou se tornando um elemento menos considerado. E aí, o conceito de consubstancialidade vai considerar que são 3 as categorias principais, que são gênero, classe e raça, que essa deve ser as categorias que devem ser combinadas aí numa análise do feminismo decolonial. Pode passar, por favor, Cacá. Bom, aí passando mais para o pensamento do Quijano, então. O Quijano, ele é um sociólogo peruano, né? Foi, no caso que já morreu, foi um dos fundadores do grupo Modernidade e Colonialidade, foi considerado o criador desse conceito de colonialidade e que vai estar implicado nessa forma como ele entende a modernidade e a dominação capitalista, né? Então, para o Quijano, existem dois eixos da dominação capitalista, que são a modernidade e a colonialidade, que são como se fossem 2 faces de uma mesma moeda. Pode passar, por favor, Cacá. Então, a modernidade é a categoria que ele vai usar para pensar um período histórico que coincide com o surgimento do capitalismo na Europa e com a posterior imposição desse sistema para o resto do mundo. Essa modernidade ela é caracterizada, portanto, como um universo de relações de dominação sob hegemonia eurocentrada. E um ponto central na produção dessa hegemonia é a própria racionalidade eurocêntrica. Essa racionalidade vai determinar um modo específico de se produzir o conhecimento. Esse modo específico, ele dá conta de necessidades do capitalismo e ele passa a ser imposto ao mundo inteiro como uma única racionalidade válida e como um emblema dessa própria modernidade. Então, a ideia de modernidade envolve uma perspectiva cognitiva e que naturaliza um padrão de poder que se inicia no colonialismo, no século XVI, e que vai se renovar no iluminismo do século XVIII. E aí, esse iluminismo, ele vai reafirmar a mitologia da Europa, como se a Europa fosse uma categoria pré-existente a esse padrão de poder colonial. Algo que o Quijano discorda, né? Porque ele vai dizer que tanto Europa quanto a América surgem ao mesmo tempo, nesse momento também de surgimento do capitalismo. O que está em jogo para essa modernidade é uma concepção de humanidade que diferencia e divide a população do mundo em dicotomias. Então, inferiores e superiores, irracionais e racionais, primitivos e civilizados, tradicionais e modernos, a partir desse ponto de vista eurocêntrico. Pode passar, Cacá. E aí, gente, eu vou fazer um parênteses dentro do parênteses, só para localizar vocês na aula. Então, o objetivo é pensar mais o pensamento feminista decolonial. O Quijano é um parênteses dentro disso, já que o pensamento dele é uma grande influência. E o Immanuel Wallenstein é um parênteses dentro do parênteses Quijano, porque o Quijano foi muito influenciado pelo Wallenstein. O Wallenstein ele foi um sociólogo estadunidense que identificou no século XVI a origem do sistema mundial moderno. Então, para o Wallenstein, o Reino Unido e a França acumularam um pequeno capital na circunstância do fim do feudalismo, e a partir daí começaram um processo de expansão que culminou no sistema global de trocas econômicas que a gente vive até hoje. Ao contrário de outras teorias que pensam a modernização de uma forma positivista, que pensam o desenvolvimento capitalista de uma forma positivista, o Wallenstein, ele reconhece a existência de grandes desigualdades que são globais e que são intrínsecas a esse sistema mundial capitalista. Então, ele vai dizer que o atraso de uma região em relação a outra jamais vai deixar de existir, porque é algo que faz parte da própria natureza desse sistema mundial.
porque esse sistema ele é pautado por uma divisão do trabalho entre centro-periferia e semiperiferia, onde o centro é a área de grande desenvolvimento tecnológico, a área que fabrica produtos complexos, a periferia é a região que fornece matérias-primas, produtos agrícolas e mão de obra barata, e a semiperiferia é uma área de desenvolvimento intermediário, que pode funcionar como centro para a periferia e como periferia para o centro. E aí ele vai dizer que a troca econômica entre periferia e centro sempre vai ser desigual. A periferia tem que vender seus produtos mais barato e comprar mais caro os produtos do centro. E aí essa situação tende a se reproduzir de forma automática. Essa teoria do sistema mundo, do Wallenstein, teve adeptos no Brasil, principalmente através do Teotônio dos Santos Júnior, que é considerado o criador da teoria da dependência, que é bastante influenciada pela essa ideia do sistema mundo, e também pelo Fernando Henrique Cardoso, que foi um dos difusores dessa teoria entre nós. O Wallenstein desenvolveu essa teoria nos anos 70, baseado nas pesquisas que ele tinha sobre a África pós-colonial, e o Quijano, então, nos anos 90, vai recuperar a teoria do sistema mundo para pensar o conceito de modernidade. Então, o Quijano, ele percebe, né, como a relação colonial já é importante na teoria do Wallenstein, mas o Quijano tem o diferencial de pensar que não é só uma relação de poder pautada pela economia, que mantém esse colonizado como dependente, mas também uma relação de poder pautada pela produção de conhecimento. Então, essa produção de conhecimento vai ser entendida como uma relação de poder entre metrópole e colônia, e que tem consequências tão graves quanto as econômicas, ou até mais graves, e que perduram mesmo após o fim da colonização política. E, além disso, a produção de conhecimento e a hegemonia capitalista vão se constituir de forma mútua. Então, um constrói o outro. Pode passar, Cacá, por favor. Bom, a partir daí, fechando o parênteses do Wallenstein e voltando para o Quijano, a gente pode entender o que é, então, essa colonialidade para o Quijano. Então, o Quijano fala que o colonialismo é a estrutura de dominação, o controle político que existiu aí a partir do século XVI, em que as metrópoles controlavam os recursos de produção e o trabalho da população de suas colônias. E a colonialidade já vai ser o quê? Um elemento constitutivo do capitalismo que se origina e se mundializa a partir da América. Então, ela é um elemento do colonialismo que continua mesmo após o fim do colonialismo. A colonialidade, ela então transcende esse período histórico, ela não desaparece com a independência das colônias e nem com esse processo de descolonização. Essa distinção entre colonialidade e colonialismo permite, portanto, explicar a continuidade de formas coloniais de dominação, mesmo após o fim das administrações coloniais, além de demonstrar que essas estruturas de poder e subordinação passaram a ser reproduzidas pelo mecanismo capitalista colonial moderno, já que nessa formulação a modernidade é tida como um processo intrinsecamente vinculado à experiência colonial. Então, a modernidade e a colonialidade vão ser duas partes integrantes de um mesmo processo histórico que é marcado pelo surgimento e expansão desse capitalismo. Pode passar, por favor. Bom, o texto do Quijano, quem teve a oportunidade de ler ou tiver interesse de ler depois, é muito rico, tem muitos detalhes nos quais eu não vou entrar, mas além de entender o que é a colonialidade, é importante a gente entender o que é poder para ele, porque vai ser justamente o ponto em que a Lugones vai pegar para desenvolver sua crítica ao Quijano. Então, o Quijano, ele entende o poder como uma malha de relações sociais que são de exploração, de dominação,
em função da disputa pelo controle de alguns meios de existência social. Quais são esses meios? O trabalho e seus produtos, a natureza e seus recursos de produção, o sexo, seus produtos e a reprodução da espécie, a subjetividade e seus produtos, que são tanto materiais quanto intersubjetivos, entre eles o próprio conhecimento, a autoridade e os seus instrumentos, principalmente os instrumentos de coerção que asseguram a reprodução desse padrão de relações sociais. Eu não vou aprofundar em cada um desses itens, mas é importante pontuar que o Quijano critica o materialismo histórico porque é uma visão que só enxerga o poder como controle sobre o trabalho e seus produtos. E aí o Quijano vai mostrar que, na verdade, a relação de poder é muito mais complexa, envolve todas essas outras áreas. Para o Quijano, então, na América, no capitalismo colonial moderno, os indivíduos vão ser classificados de acordo com 3 linhas que são articuladas numa estrutura global determinada pela colonialidade do poder, que são o trabalho, a raça e o gênero. E aí o Quijano, ele reconhece que a colonialidade do poder criou a noção de raça como um padrão para classificar e dominar socialmente outros povos. Então, se estabelece uma hierarquia entre raças superiores e inferiores que justifica a desumanização e a exploração dos nativos americanos e africanos. No caso do gênero, o Quijano reconhece que a dominação colonial é fundamental também para um processo de controle de reprodução. Mas aí ele não percebe algo que as feministas que vão notar, para ir mais além da teoria dele, que é entender o gênero também como uma construção dessa colonialidade do poder. Então, assim como a colonialidade criou raça, também foi a colonialidade que criou a categoria de gênero. Pode passar, por favor, Cacá. Bom, aí eu entro no pensamento da Oyeronke Oyubi, que é uma pesquisadora feminista nigeriana. A tese de doutorado da Oyeronke é essa que está aí do lado, né? Invenção das mulheres, construindo o sentido africano para os discursos ocidentais de gênero. É uma tese que foi defendida em 93, publicado pela primeira vez, originalmente em 97, e que só esse ano ganhou uma tradução para o português. Então, isso já é bastante interessante da gente pensar como é difícil o nosso acesso a essas pensadoras africanas. A Lugones, por exemplo, embora seja mais velha, ela se baseou bastante no pensamento da Oyeronke. E a Lugones, inicialmente, né, quando eu estava montando a aula, eu pensei que eu acho que a Lugones é mais conhecida aqui no Brasil. Só que eu comecei a pesquisar e vi que não tem nenhum livro dela publicado em português. A gente tem artigos em algumas coletâneas, mas a gente não tem nenhum livro ainda. Então, isso também demonstra como é difícil, né, a gente ter esse interesse editorial em pensadoras também latino-americanas. O artigo que a gente leu da Oyeronke, então, que é o Conceituando o Gênero, ele traz algumas ideias que também estão presentes na tese dela. Pode passar, por favor, Cacá. Bom, a Oyeronke, ela não menciona diretamente o Quijano, mas a forma como ela caracteriza isso que ela chama de era da modernidade é muito baseada no pensamento dele. Então, Estou reformulando aqui o que eu disse, gente. É porque eu não tenho certeza, na verdade, se é baseada. Mas a gente, colocando os dois lado a lado, a gente percebe que tem muitas semelhanças. Estou pensando que o Quijano constitui o grupo, né, da colonialidade e modernidade nos anos 90, é a mesma época que a Oyeronke está fazendo a tese dela.
é possível que nem tivesse essa relação desse vetor, né, dela se basear nele, pode ser que ela nem tivesse conhecimento da existência do grupo. Mas quando a gente pensa os dois lado a lado, a gente vai ver que tem muitas semelhanças na forma como ela caracteriza essa modernidade. Então, ela caracteriza pelo tráfico atlântico de escravos e pelas instituições que acompanharam a escravidão e a colonização na África, na Ásia e na América Latina. Ela fala que essa modernidade é a época onde a gente tem um crescimento das disparidades regionais no sistema mundo, e aí eu fico pensando até o quanto isso não remete ao Wallerstein. É uma época de profundas transformações sociais e culturais, e entre essas transformações, ela fala do surgimento de gênero e das categorias raciais como dois eixos fundamentais, ao longo dos quais as pessoas foram exploradas e as sociedades estratificadas. Então, o Quijano, ele falava do surgimento das categorias raciais como forma de exploração, como eu disse, e a Oyeronke vai dizer que as categorias de gênero também são uma invenção dessa modernidade. E aí ela fala que a partir da modernidade, a hegemonia cultural euro-americana se estabelece em todo o mundo, e a área onde essa hegemonia é mais profícua é a área de produção de conhecimento humano, principalmente sobre o próprio comportamento humano. Ou produção de conhecimento humano, não, produção de conhecimento sobre o próprio comportamento humano. Pode passar, por favor, Ká. Bom, a Oyeronke vai colocar entre os objetivos do texto dela interrogar o gênero e os conceitos aliados com base nas experiências e epistemologias culturais africanas. E aí ela vai dizer, né, que é necessário encontrar maneiras em que a pesquisa africana possa ser mais bem informada por preocupações e interpretações locais, para que as experiências africanas sejam levadas em conta na construção teórica geral. O foco dela vai ser o sistema de família nuclear. Então, uma forma que ela afirma que é europeia, mas que acabou sendo usada como fonte de conceitos que foram entendidos como universais na pesquisa sobre gênero. Pode passar. Aí, ela faz algumas críticas ao feminismo ocidental. Então, ela diz que nesse feminismo ocidental, os problemas pessoais das mulheres na esfera privada são, de fato, questões públicas constituídas pela desigualdade de gênero na estrutura social, o que não necessariamente, né, se aplicaria a todas as sociedades. Então, essas experiências das mulheres euro-americanas foram as que forneceram as bases para as perguntas, para os conceitos, para as teorias e mesmo para as preocupações que produziram o gênero como um modelo explicativo de opressão universal. Então, como que você constrói uma teoria que se pretende universal baseada nessas experiências apenas das mulheres euro-americanas? E ela aí vai dizer que a categoria mulher, então, e a própria subordinação da mulher são entendidas como universais, e que o gênero, ele é uma construção sociocultural. Então, o gênero deveria ser algo a ser investigado, e não considerado um ponto de partida pressuposto da investigação. Esse é o ponto dela, né? Ela vai investigar gênero na sociedade que ela está interessada, não pensar o gênero como uma categoria já pressuposta. Pode passar. A Oyeronke, ela retoma críticas anteriores que já foram feitas também a esse feminismo ocidental. Então, as críticas das teóricas afro-americanas, que já falavam que gênero não pode ser considerado fora da raça e da classe, é necessário, então, teorizar as múltiplas formas de opressão. A essa crítica, ela acrescenta uma crítica específica africana, que, né, as afro-americanas não poderiam fazer essa crítica, mas que ela pode dizer que as fontes originais dos conceitos feministas estão enraizadas sobre a família nuclear, que não é uma realidade em África. E aí ela diz que 3 conceitos são centrais para o feminismo, para esse feminismo ocidental, né, que é o conceito de mulher, de gênero e de sororidade, e que eles são inteligíveis
somente quando a gente considera a família nuclear da qual esses conceitos emergiram. Então, eles não vão fazer sentido em uma sociedade que não se baseie nessa família nuclear. Pode passar. Aí ela caracteriza o que é essa família nuclear. É necessariamente uma família generificada, porque ela é formada por um chefe, que é considerado o ganhador do pão, um homem, e uma mulher que é subordinada a ele e que é associada ao doméstico e ao cuidado. Nessa família nuclear, não é possível a existência de categorias transversais, o gênero, ele acaba se tornando natural e inevitável, e ela é uma forma especificamente euro-americana, não é uma forma universal, e ela diz que a família nuclear continua sendo uma forma alienígena na África. Então, não faz sentido que as pesquisas em África se baseiem nessa forma. Ela fala também que, considerando a categoria nuclear, o feminismo branco define a mãe como a esposa do patriarca. Então, o que é necessário mesmo para a definição de uma maternidade vai implicar num conceito de família. Nas perspectivas africanas, não necessariamente isso acontece. Então, ela fala que a maternidade vai ser definida em África como uma relação de descendência, e não como uma relação sexual com um homem. Pode passar, Cacá. E aí, ela caracteriza melhor a família iorubá não generificada. Então, ela tem uma pesquisa sobre a sociedade iorubá do sudoeste da Nigéria, e ela identifica que nessa sociedade, os centros de poder dentro da família são difusos e não são especificados pelo gênero. O princípio organizador dessa sociedade vai ser a antiguidade, e dessas famílias, né, vão ser organizadas por esse princípio da antiguidade, que é baseada na idade relativa. Esse princípio, então, ele é dinâmico, ele é fluido, ele pode mudar de acordo com as posições, de acordo com as relações que vão se estabelecendo na família, diferente do gênero, que é entendido como um princípio que é rígido e estático. E aí ela dá alguns exemplos de como essas relações familiares se estabelecem de forma não generificada, trazendo algumas palavras que são usadas para estabelecer posições na família. Então, por exemplo, egbon vai ser uma palavra usada para se referir ao irmão mais velho, e aburo, uma palavra usada para se referir ao irmão mais novo. O que é importante para delimitar o uso de uma palavra ou de outra é a idade relativa entre esses irmãos, e não o gênero. Então, não interessa se é mulher, se é homem, não existe essa generificação. O que interessa é a questão da idade. Pode passar, por favor. E aí ela vai falar da linhagem, né? Então, o sistema familiar dessa sociedade iorubá é baseado na consanguinidade. Então, ele é construído em torno de um núcleo de irmãos e irmãs que se estabelecem por relações de sangue. Dentro de casa, ela diz que os membros são agrupados em diferentes unidades de mães, filhas e filhos. E aí eu trago uma frase do texto dela, né, na página 9, que ela vai dizer: análises e interpretação de África devem começar a partir de África. Significados e interpretações devem derivar da organização social e das relações sociais, prestando muita atenção aos contextos culturais e locais específicos. Então, né, ela vai ressaltar que não dá para você fazer uma pesquisa sobre essa sociedade utilizando categorias que foram criadas para se pensar uma outra sociedade. A importância de se partir essa pesquisa desse local que está sendo analisado. Pode mudar, Cacá, por favor. Passando, então, para Maria Lugones, né? A Lugones, então, foi uma socióloga, professora, feminista e ativista argentina, que se radicou e estava dando aula nos Estados Unidos quando faleceu no ano passado. Pode passar.
O texto da Lugones que a gente leu, então, Colonialidade e Gênero, é considerado esse texto fundador do feminismo decolonial, como eu disse para vocês. Nesse texto, ela investiga a intersecção entre raça, classe, gênero e sexualidade para entender a indiferença dos homens com as violências que infligem as mulheres de cor. Eu acho interessante ressaltar esse objetivo do texto dela, que é entender como que essa indiferença dos homens foi construída e o quanto isso é importante para pensar as lutas libertadoras, né? Então, ela acha que não dá para você pensar lutas por uma sociedade com maior igualdade, com maior liberdade, se você não considerar o quanto esses homens estão sendo indiferentes com essa violência, não contra esse grupo genérico, mulheres, mas especificamente contra esse grupo que ela está chamando aí de mulheres de cor. E aí, ela explica um pouco o uso desse termo, né? Então, ela diz que mulheres de cor é um termo de coalizão contra múltiplas opressões e que é um termo adotado pelas mulheres que são vítimas de diferentes dominações nos Estados Unidos, em articulação como protagonistas de um feminismo decolonial. E eu acho interessante quando ela traz essa definição do tema, porque ela já vai mostrar o feminismo decolonial como uma perspectiva militante mesmo, não só como uma perspectiva teórica. Então, é uma perspectiva que faz sentido, né, nesse engajamento, que vai considerar uma forma de nomeação, uma forma de coalizão para se pensar esse sujeito que está na luta política, que são, no caso, essas mulheres de cor. Pode passar, por favor. Bom, a Lugones diz que as feministas de cor frisam o que só é relevado se a gente considerar a intersecção das categorias de gênero, de raça, e aí também ela vai acrescentar da categoria de colonialidade. Mas aí ela diz que não é suficiente pensar essa intersecção para que os homens se percebam enquanto colaboradores da dominação violenta das mulheres de cor. Então, por isso, ela vai aprofundar nessa investigação sobre a colonialidade. Ela vai dizer que os marcos de análise, tanto da interseccionalidade quanto da colonialidade, ainda não foram vistos de uma maneira conjunta. Então, muitas feministas se concentraram no conceito de interseccionalidade, né, principalmente se a gente for considerar aí as feministas negras, e outras feministas se concentraram no conceito de colonialidade, mas é necessário cruzar essas duas linhas de análise. E quando ela cruza, ela cria esse sistema que ela chama de sistema moderno colonial de gênero, que logo mais vai ficar um pouco mais caracterizado aí. Então, ela diz que o objetivo dela é fazer visível a instrumentalidade do sistema de gênero colonial moderno em nossa subjugação, tanto dos homens como das mulheres de cor em todos os âmbitos da vida. Então, ela pretende, com isso, né, nos colocar em uma posição que permita rechaçar esse sistema, tanto por parte desses homens quanto dessas mulheres, para promover realmente uma transformação das relações. E ela coloca a educação como um método possível para a transformação. Acho importante ter em vista sempre esse objetivo final dela, de realmente atuar sobre a sociedade através dessa produção de conhecimento. Pode passar, por favor. Então, ela vai retomar, né, o conceito de colonialidade do poder do Quijano, dizendo que o Quijano entende que o poder está estruturado em relações de dominação entre vários atores sociais, e aí aquilo que eu trouxe para vocês, né, que para o Quijano, essa dominação se dá através do controle em 4 âmbitos básicos da vida humana, que são o sexo, o trabalho, a autoridade, seus recursos e seus produtos, e aí que o poder capitalista eurocêntrico e global está organizado especificamente sobre os eixos da colonialidade do poder e da modernidade.
Ela retoma isso para dizer que, para o Quijano, a colonialidade do poder introduz uma classificação universal baseada na ideia de raça e que permite o surgimento de novas identidades geoculturais, por exemplo, Europa, América, África, que vão surgir a partir dessa colonialidade, e também identidades raciais, como o europeu, o índio, o africano, que só vão fazer sentido a partir dessa classificação. Mas aí o que ela critica é que o olhar de Quijano pressupõe uma compreensão patriarcal e heterossexual das disputas pelo controle do sexo. Então, ela diz que a descrição que o Quijano faz de gênero tem como pressuposto o dimorfismo sexual, a heterossexualidade e a distribuição patriarcal do poder. Né? Não faria sentido o Quijano pensar essa dominação sexual se ele não tivesse essas categorias pressupostas. Então, ela diz que quando o Quijano assume que as diferenças de gênero são formadas a partir das disputas pelo controle do sexo, seus recursos e seus produtos, ele reduz o gênero a essa organização do sexo. E aí parece que ele dá como certo que a disputa pelo controle do sexo é, na realidade, uma disputa entre homens competindo por recursos que são entendidos como femininos. E aí eu acredito até que a crítica da Lugones, ao dizer que o Quijano está, na verdade, coincidindo sexo com gênero, vai acabar indo numa mesma direção até da teoria queer, que também questiona, né, essa questão de que o gênero é entendido como construção cultural, mas na medida que ele está baseado num sexo que é estabelecido de forma biológica e de forma binária, o gênero também vai ser estabelecido de acordo com isso. Então, aqui, a Lugones também está fazendo essa crítica na forma como o Quijano entende gênero. Pode passar, por favor. Aí a Lugones retoma algumas críticas anteriores que vão no mesmo sentido do que ela está querendo nos dizer. Então, ela fala da Julie Greenberg, que fala das pessoas intersexuais, que não se encaixam, onde não há espaço para ambiguidade, e aí essas pessoas, elas são, né, entre aspas, corrigidas, ficando evidente que o gênero é algo que vem antes dos traços biológicos, porque quando a biologia não dá claramente qual que é esse gênero, então a medicina, ela vai construir esse gênero, vai preencher ele de um significado. E aí ela fala que essa correção, ela não ocorre em todas as tradições, essa correção, né, da pessoa intersexual. Então, ela mostra que é importante se perguntar de que maneira esse dimorfismo sexual serviu e serve para uma exploração capitalista, porque ele acontece realmente nessa sociedade. A Lugones também cita a própria Oyeronke e a ideia da família Yorubá não generificada, então é um exemplo para ela pensar o gênero como categoria da colonialidade. Fala também da Paula Gualen, que fala da necessidade, ou que está interessada na colaboração entre os homens indígenas e os homens brancos, para minar o poder das mulheres indígenas. Essa categoria de colaboração também vai ser importante, então, para Lugones. E retoma o Michael Horswell, que fala, que estabelece o uso dessa expressão terceiro gênero para tentar se desprender dessa bipolaridade de sexo e de gênero. E aí, a Lugones vai dizer que a heterossexualidade, ela tem sido violenta e degradante, e ela tem sido usada como uma ferramenta de converter pessoas não brancas em animais, e de converter mulheres brancas em reprodutoras da raça branca e da classe burguesa. E aí ela acrescenta ao sistema de Quijano, então, a ideia de que o gênero e a heterossexualidade são também construções modernas que serviram à exploração capitalista que foi liderada pela Europa. Pode passar, por favor. No fim, acabei já falando. Pode passar, Cacá. Não lembrava que estava em outro slide.
Bom, então a Lugones vai caracterizar esse sistema moderno colonial de gênero, destacando a conexão entre o trabalho das feministas que ela cita, que apresentam esse lado oculto do sistema de gênero, e o trabalho de Quijano sobre a colonialidade do poder. E aí, para a gente entender a profundidade e o alcance da imposição colonial, é fundamental, segundo ela, de um lado, reconhecer o gênero como uma imposição colonial, e de outro, reconhecer esse gênero também como uma composição da organização. Não, e de outro lado, né, reconhecer uma outra composição de organização social que é pré-colonial e que é feita a partir de cosmologias e de práticas que não são influenciadas por essa colonialidade, né, até porque são anteriores a ela. Então, essa categoria não é a única possível como organização social. Se a gente puder reconhecer outras cosmologias, outras práticas, a gente vai ver que outras experiências foram ou são possíveis. Pode passar, por favor. Então, aí eu trago uma frase do texto da Lugones, né, na página 73, ela diz que a redução do gênero ao privado, ao controle do sexo, seus recursos e produtos, é uma questão ideológica, apresentada como biológica, e é parte da produção cognitiva da modernidade. Então, aí ela está criticando o Quijano, né? Ele reduz o gênero ao controle do sexo, como se isso fosse natural, como se isso fosse um dado da biologia, mas na realidade é uma questão ideológica, e que se ele fosse perceber isso, ele ia ver como também é uma produção dessa modernidade. E aí ela diz que os feminismos do século XX não explicitaram essas relações entre gênero, classe e heterossexualidade como relações racializadas, e além disso, eles ainda ocultaram essa relação. Porque, para ela, as feministas brancas, elas não se entenderam em termos interseccionais. Elas não se entenderam também como marcadas por essas questões de raça e classe e heterossexualidade. Pode passar, por favor. E aí, eu coloco um questionamento, então, retomando um pouco a provocação que eu fiz inicialmente para a gente pensar a realidade brasileira. Trago de volta a Lélia Gonzalez, que a gente já viu, né, tanto na aula 1 quanto na aula 2. Trago essa imagem da Lélia junto com a Angela Davis, porque a Lélia Gonzalez, então, é uma pensadora que está produzindo muito já nos anos 70 e que ficou esquecida durante muito tempo e que começa a aparecer um pouco mais nesses últimos anos. Um dos fatos que trouxe, que chamou a atenção, né, para essa produção da Lélia Gonzalez foi a própria vinda da Angela Davis para o Brasil, e aí que a Davis diz que não é necessário ficar venerando ela como a feminista negra, sendo que a gente já tinha a Lélia Gonzalez. E aí dá para a gente pensar o quanto isso não estimula as pessoas a irem ler a Lélia Gonzalez e mesmo as editoras a pensarem em voltar a publicar o trabalho da Lélia. Até porque, né, na última coletânea que a gente tem publicada da Lélia, a frase da Ângela aparece aí na contracapa do livro como um referencial para se afirmar, né, leiam Lélia Gonzalez. E quanto isso, de certa forma, não coloniza também essa própria produção brasileira. E quando a Lélia, então, é retomada nesse contexto atual, ela é muitas vezes colocada nessa categoria de feminista negra e decolonial. Quando, pelo que eu conheço dos textos da Lélia, eu nunca vi ela se afirmando exatamente enquanto feminista negra, embora ela se afirme feminista muitas vezes, e fosse também, né, evidentemente, participante do movimento negro, né, fundadora até do movimento negro unificado, mas ela não costuma se colocar diretamente nessa categoria de feminista negra e muito menos de decolonial, até porque o termo não é da época que ela está escrevendo.
E aí, então, eu questiono, né, seria a Lélia Gonzalez uma feminista negra decolonial? E aí, pensando no texto da Lugones, de como ela traz essa categoria de mulheres de cor como uma possibilidade de coalizão para essa luta feminista, pensando até, né, o termo criado nos Estados Unidos, para as mulheres que são marcadas pela colonialidade, mas que estão num outro contexto, eu me questiono se esse termo seria válido, por exemplo, para a realidade brasileira. E aí eu retomo a cena de Bacurau, que eu passei para vocês, para pensar como que a colonialidade de poder cria as raças e define quem que é racializado. Então, é essa colonialidade que define quem é branco e quem não é. O branco, ele não é racializado, todo mundo que não é esse branco é, sim, racializado. E aí, nessa lógica, eu me pergunto se seria possível pensar uma coalizão de mulheres não brancas. Porque, ao mesmo tempo, eu fico pensando como que, internamente, aqui na realidade brasileira, as categorias raciais são muito definidas pelo fenótipo. Então, no filme, né, os que são colaboradores do imperialismo, que são lidos como não brancos pelos estadunidenses, a gente sabe que certamente eles seriam lidos como brancos no interior da sociedade brasileira. Então, eu questiono o quanto pode ser necessário tensionar essa categoria da colonialidade com uma discussão sobre branquitude, mesmo para se pensar no interior do feminismo, essa discussão sobre os fenótipos, porque talvez a categoria de mulheres racializadas ou de mulheres de cor não dê conta, considerando só a colonialidade, não dê conta das especificidades e das diferenças estruturais que a gente tem, marcada pelo racismo, que ainda é muito pautado pelo fenótipo na realidade brasileira. Então, eu deixo essas questões para a gente poder discutir mais agora, se vocês quiserem, ou se quiserem trazer outras questões, enfim. Aí tem as referências, que a Cacá vai passar aí para vocês, que eu usei na aula, mas que depois também eu coloco o PowerPoint lá na pasta que está no nosso Drive. Obrigada, gente. Vamos às questões, comentários, o que tiver aí. Uau, hein? A gente tem algumas perguntas aqui. Carol está recebendo incrível, obrigada no chat. Acho que é legal trazer. Pessoal, se tiverem mais perguntas, podem ir colocando no chat, tá? A gente vai passando aqui para Carol. Eu vou trazer a primeira questão, Cá. A primeira questão é da Maria Fernandes. Ela pergunta se a Bell Hooks, ela também é considerada como pertencente ao feminismo decolonial. Bom, eu penso o feminismo decolonial como uma categoria que se aplica mais a essas pensadoras contemporâneas da América Latina. E aí, mesmo a Oyeronke, por exemplo, eu pesquisei para ver se tinha alguma entrevista dela se denominando enquanto decolonial, e não achei. Mas eu acho que essas pensadoras de África ainda têm reflexões que se aproximam muito da América Latina por ter essa mesma experiência de pensar colonialidade do poder. Em relação a Bell Hooks, eu acho que já fica um pouco mais difícil por ela ser uma pensadora estadunidense. Mas, como eu disse, a influência do pensamento feminista negro, e especificamente do pensamento feminista negro estadunidense, é bastante forte no feminismo decolonial. Ou mesmo, a gente tende muito a falar em influência, né? Mas eu acho que a gente poderia falar em trocas mesmo, né? Enquanto uma discussão vai acabar subsidiando a outra.
porque, no fundo, esse questionamento que está sendo feito, né, que é um questionamento ao feminismo hegemônico, ele pauta tanto o feminismo negro estadunidense quanto o feminismo decolonial. Mas aí vai ter mais essa especificidade de se pensar o feminismo em países que foram colonizados e que ainda são marcados por esse elemento de colonialidade. Então, eu diria que a Bel não é decolonial, mas que algumas reflexões que ela traz sobre as experiências de mulheres negras também se aproximam muito das reflexões trazidas por esse feminismo. Joia. A segunda pergunta é da Diana. Ela pergunta por que foi importante para esses autores essa mudança da terminologia de pós-colonial para decolonial. E qual que era a crítica ou aprofundamento que fizeram para ser necessária essa distinção? Boa. O importante é pensar realmente num outro contexto, então, né, que esse pós-colonial, no caso do feminismo especificamente pós-colonial, né, ele tem essa origem no norte, ainda que seja por pensadoras indianas, mas que já estão produzindo nessas universidades do norte, quando elas estão pensando essas questões. E aí é diferente, eu acredito, das feministas decoloniais, porque mesmo que algumas delas tenham ido para os Estados Unidos depois, ainda tem uma produção realmente localizada na América Latina. Então, eu acho que tem esse intuito de se diferenciar em termos de localização e em termos de pensar da forma como essa experiência colonial é entendida. Então, na medida em que esse feminismo decolonial vai se basear no entendimento de colonialidade, que é dado pelo grupo Modernidade e Colonialidade, que é de considerar a colonialidade como uma permanência do colonialismo, não faria sentido pensar pós-colonialismo. Não faria sentido pensar pós-colonialidade, porque a ideia é a colonização não acabou. Acabou a dominação política, acabou a dominação administrativa, né? Somos países independentes, mas ainda somos colonizados pela própria produção de conhecimento. Então, o próprio termo pós-colonial não cabe, porque não existe esse pós, se a gente ainda está vivendo esse colonial, né? E aí eu acredito que faz mais sentido o termo decolonial, né? E aí é aquela ideia que eu trouxe do giro decolonial, que é, ao pensar que a colonialidade é esse elemento da modernidade que permanece, só esse pensamento, só esse questionamento já é um pensamento decolonial. Então, o decolonial é como é uma palavra que está atrelada, que ela já surge quando você está pensando que existe essa colonialidade que permanece. Acho que é isso. Obrigada, Cal. Eu vou passar aqui para a próxima, é da Raquel. Ela pergunta qual que é a diferença entre o sistema mundo do capitalismo. A diferença entre essas duas nomeações. Na verdade, o sistema mundo é uma teoria que pensa como esse capitalismo é um sistema global, é um sistema que, para existir, depende de ser expandido ao mundo e de continuar se reproduzindo continuamente com base nas desigualdades. Então, ele constrói essas desigualdades e ele vai sendo reconstruído continuamente por elas, essa é a ideia do sistema mundo, mas que é essa forma específica de entender o capitalismo, né? Então, não necessariamente o capitalismo vai ser entendido dessa forma. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na própria criação do termo subdesenvolvimento, que implica, por exemplo, né, que esses países subdesenvolvidos poderiam vir a se desenvolver,
é uma ideia que é contrária à do sistema mundo, que é a ideia de que, na verdade, sempre vai existir desenvolvido e subdesenvolvido, porque a dependência econômica é necessária, a reafirmação das desigualdades são necessárias ao próprio funcionamento do sistema. Então, é uma forma particular de se entender esse capitalismo. Obrigada, Cam. A próxima pergunta da Yuri, ela pergunta se a gente pode fazer um paralelo conceitual entre o imperialismo e a colonialidade. E se isso é possível, em que medida eles se distinguem enquanto conceitos? Eu acho que com certeza é possível um paralelo. Fico pensando até, né, por exemplo, o quanto o próprio filme Bacurau não faz isso. O imperialismo como uma... Talvez o imperialismo como uma nova forma de colonialismo. Aí agora eu penso, porque é um colonialismo que não necessariamente vai estabelecer um domínio administrativo, né? Um domínio político, tipo, você vai ter que tirar o presidente daquele país para dominar, não. Mas é um colonialismo no sentido de um domínio mais caracterizado por relações de exploração econômica. Acho que é um pouco essa ideia quando a gente pensa em imperialismo. E quando a gente pensa em colonialidade, é claro que as relações econômicas também estão implicadas, mas, para além disso, tem essa ideia da própria produção de conhecimento, né? E aí é colocar a produção de conhecimento num outro lugar, né? Não é ver essa ideologia, por exemplo, como um reflexo de relações econômicas. Não, é pensar o quanto a produção de conhecimento é necessária para a dominação econômica. Então, essa dominação, né, na forma de produzir conhecimento, ela é necessária, ela subsidia essa dominação econômica, e ela também é produzida por ela. Então, eu acho que a colonialidade pensa mais essa relação do que o imperialismo, que a gente pode considerar, por exemplo, imperialismo cultural, mas que é um termo que, ao meu ver, acaba dando muito mais a ideia de uma superestrutura, praticamente como reflexo da infraestrutura, entendeu? A gente tem imperialismo cultural como uma consequência do domínio econômico. E aí, a colonialidade já não pensa mais tanto em relações de causa e consequência, mas em relações de um como produto do outro, um como constitutivo do outro, né? Cultura, conhecimento e relações econômicas. Não sei se estou pensando aqui na hora. Não sei se respondi. A Yuri, se ela quiser pontuar alguma coisa, fique à vontade, tá? Ela disse que respondeu. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, pessoal, também o microfone está aberto, tá? As perguntas que a gente tinha registrado aqui do chat já foram. Aproveitando também para dizer que a gente colocou aqui no chat um formulário de avaliação do curso. A gente vai mandar por e-mail também, se vocês, né, caso alguém não consiga acessar hoje. Mas, enfim, seria muito importante ter um retorno de vocês do curso, da experiência, tá bom? Enfim, a gente está aqui aberto, caso ainda tenha alguma questão. Dou-lhe uma. Acho que a gente pode encerrar, então? Bom, gente, se não tiver mais nenhuma questão, eu gostaria de passar um clipe, não tanto para provocar uma reflexão aqui agora, mas para deixar uma reflexão, uma tarefa final de casa, assim, uma reflexão a partir das coisas que a gente trouxe no curso, a partir das questões da aula de hoje,
Então, seria uma musiquinha para a gente refletir um pouco. É isso, então? Eu acho que é isso, Ká. Bom, gente, agradecer, então, todo mundo que participou, que acompanhou a gente aí nesses dias de curso. Como eu disse, né, espero que não só tenha trazido um conhecimento, assim, já fechado, mas provocado mais reflexões e mais questionamentos aí em vocês. Muito obrigada. Reforço o agradecimento aqui também, pessoal. Foi muito bom essa troca com vocês. Espero que a gente possa brisar juntos numa mesa de bar, numa próxima, não é mesmo? Mesa de bar, uma cachaçinha do lado, uma mandioquinha frita, por favor, né? Mas é isso. A gente fica aqui à disposição, tá? O e-mail tá aí para vocês, quiserem entrar em contato. Tem os nossos e-mails pessoais também nos PowerPoints. Enfim, gente, muito obrigada. Acho que agora a gente vê o clipe aí maravilhoso que a Carol separou pra gente, tá bom? Cisso quer se despedir? Vamos dar voz pro homem nessa aula, gente. Por favor, deixa eu cobrar a minha oportunidade. Gente, eu queria só agradecer a Karine e a Carol, especialmente, por topar fazer essa comigo. Não foi uma ideia minha, claro, foi uma ideia em conjunto, mas a trajetória a gente fez aí acompanhado de outras pessoas também. Queria agradecer todo mundo que participou, que esteve fazendo perguntas, assistindo as aulas, mandando os e-mails, e quem sabe a gente se vê numa próxima oportunidade, né? Valeu, gente. Boa noite. Agora fiquem para assistir o clipe, por favor. Espero que funcione o som, gente, mas qualquer coisa é a Bia Ferreira e a música chama de Dentro do AP. Impressionante o quanto a guarda dos filhos é da mulher. Ora, se não é. Quando há uma separação, quem que fica com a prestação do inalador? Que não sara a dor da ferida. Ela fica aberta e pingando sangue, mas se não fosse o bastante, a saúde mental da mulher também sofre. Porque ela a todos socorre, mas não há quem cuide das suas feridas. Internas, físicas e psicológicas. Quando há uma separação, não existe o pai que propõe a guarda compartilhada. É a mãe que fica com toda essa carga. Ela já não tem mais tempo para produzir, para se cuidar, para uma vida social, para uma amiga que levante seu astral, para uma viagem para o litoral, para um bom livro na prateleira de seu arsenal ou um churrasco sem as crianças no quintal. O seu dinheiro todo é para suprir os financiamentos familiares, para as contas a pagar. Ela já não sabe mais o que é cabeleireira e muito menos o que é fazer a unha. Mas sabe o que mais a tortura? O descaso. Esse, de não dividir o fardo de um fruto que outrora foi o melhor plano de dois, de nós, e após, só os nós que a mãe autônoma tem de desatar. O dinheiro da pensão não paga a ausência. A ciência de que o primeiro passo passou e você não viu. O dente caiu, já nasceu e você nem olhou. O choro gritou, mas também era em seu peito porque éramos nós três querendo leite. O desespero é tanto que chora filhos de um lado e a mãe lá no outro canto. No entanto, tem um tanto de roupa no tanque para exercer, tem a matéria dos seus filhos para resolver, tem um almoço para fazer, tem que providenciar a mistura para comer. Já pagou conta de água, de luz, de telefone, mas agora chega a conta da TV, deu horário de levar os filhos à escola, aproveita, pega uma sacola, passa no mercado, acabou o leite, a chocolatada, ai meu Deus, o agasalho não serve mais. O aluguel tá pesado, mas não dá para voltar para casa dos pais. Ela equilibra tudo isso com duas mãos, com um coração que ainda pinga sangue, mas seus filhos a todo instante é com ela que contam, que sabe que tem refúgio. Enquanto eu fujo dos prazeres, eu tento fingir que os afazeres são os meus dotes. Mas o bote já faz um tempo que virou. Eu vejo quanto mãe é terra firmamente e só hoje eu entendo que passou a minha rainha. Quantos preparou a gororoba com farinha? Na falta do pão, do macarrão, porque nunca houve filé mignon. Para cada mãe se devia erguer uma estatueta. Toda mãe na defesa de seus filhos é porreta, ela enfrenta as tretas e põe sorriso nos lábios. Faz o milagre de multiplicar. E é por isso que no coração de mãe sempre há mais um espaço. É a maneira dela tapar os buracos.
de sentir-se importante. Toda mãe é um diamante. Toda mãe vale ouro em seu mais alto quilate, agora tem pai que só late, achando que enriqueceremos com o dinheiro da pensão e que com seu pouco dinheiro tudo será suprido. A diferença é que toda mãe é uma pedra preciosa e tem pai que é só um caco de vidro. De dentro da pele, ar-condicionado, MacBook, você vai dizer que é de esquerda, feminista, defende as mulheres. Posta lá que é vadia, que pode chamar de puta. Sua fala nem condiz com a sua conduta. Vai pro rolê com o carro que ganhou do pai pra você ver. Não sabe o que é trabalho e quer ir lá dizer. Quem entende sobre a luta de classe, eu só sugiro que cê se abaixe, porque meu tiro é certo e vai chegar direto na sua hipocrisia. O papo é reto, eu vou te perguntar, cê me responde se cê aguentar, guria. Quantas vezes você correu atrás de um busão pra não perder a entrevista? Chega lá e ouvi um: não insista, a vaga já foi preenchida, viu? É que você não se encaixa no nosso perfil. Quantas vezes você saiu do seu apartamento, chegou no térreo com um prato de alimento pra tia que tava trampando no sinal pra sustentar os 4 filhos, já tá passando mal de fome. Quando foi que você parou pra perguntar o nome e pra falar sobre seu ativismo? Quando foi que você pisou numa favela pra falar sobre seu feminismo? Sempre deixando pra amanhã, miliano que vocês estão queimando no sutiã. Sempre deixando pra amanhã, miliano que vocês estão queimando no sutiã. Sempre deixando pra amanhã, miliano que vocês estão queimando no sutiã. Sempre deixando pra amanhã. E nós, as mulher preta, nós só serve pra você mamar na teta. Ama de leite dos brancos. Sua avó não hesitou quando mandou a minha lá pro tronco. Ar-condicionado, MacBook, você vai dizer que é de esquerda, feminista, defende as mulheres. Posta lá que é vadia, que pode chamar de puta. Sua fala nem condiz com a sua conduta. Vai pro rolê com o carro que ganhou do pai pra você ver. Não sabe o que é trabalho e quer ir lá dizer. Entende sobre a luta de classe, eu só sugiro que cê se abaixe, porque meu tiro é certo e vai chegar direto na sua hipocrisia. O papo é reto, eu vou te perguntar, cê me responde se cê aguentar, guria. Quantas vezes você correu atrás de um busão pra não perder a entrevista? Cheguei lá e ouvi um: não insista, a vaga já foi preenchida, viu? É que você não se encaixa no nosso perfil. Quantas vezes você saiu do seu apartamento, chegou no térreo com um prato de alimento pra tia que tava trampando no sinal pra sustentar os 4 filhos, já tá passando mal de fome. Quando foi que você parou pra perguntar o nome e pra falar sobre seu ativismo? Quando foi que você pisou numa favela pra falar sobre seu feminismo? Sempre deixando pra amanhã, miliano que vocês estão queimando no sutiã. Sempre deixando pra amanhã, miliano que vocês estão queimando no sutiã. Sempre deixando pra amanhã, deixando pra amanhã. Sempre deixando pra amanhã. E nós, as mulher preta, nós só serve pra você mamar na teta. Ama de leite dos brancos. Sua avó não hesitou quando mandou a minha lá pro tronco. De dentro da pele, ar-condicionado, MacBook, você vai dizer
Tchau, gente. Beijo, gente. Valeu, gente. Obrigado. Boa semana a todo mundo. Até a próxima. Tchau.